Essa é aquela hora que eu peço a sua máxima atenção, que eu falo, larga a louça, larga o serviço da casa, larga o que você estiver fazendo, para o carro num cantinho e presta atenção no que a gente vai falar agora, porque isso diz respeito a todos nós. Você já deve ter visto o caos provocado pelo novo coronavírus em Manaus. Se não viu, você vai saber agora qual é a situação por lá. A falta de oxigênio para os internados na capital amazonense aumentou o caos no sistema de saúde e vem provocando morte de pacientes por asfixia. São muitas mortes. O estado está se preparando para receber doentes que são simplesmente não estão conseguindo atendimento na cidade. A situação é dramática e eu te convido a assistir essa reportagem com o coração. O desafio agora é conseguir respirar. Falta oxigênio hospitalar em todas as unidades de saúde de Manaus e os pacientes que precisam do produto estão sendo ambusados, ou seja, recebendo oxigenação de forma manual. Nós estamos precisando de oxigênio urgente aqui para todo mundo aqui na Policlínica da Redenção. Nós estamos sem oxigênio, todo mundo está sem oxigênio aqui, corre. Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a Policlínica da Redenção, aqui em Manaus, Amazonas. Ligaram para nós 8 horas da manhã dizendo que não tinha oxigênio desde as 8 da manhã. E mandaram a gente correr atrás para comprar oxigênio. No Hospital Platão Araújo, um parente gravou um vídeo mostrando 5 pacientes com Covid-19 dividindo um cilindro de oxigênio. É um oxigênio para 5 pessoas em uma sala. Os médicos estão revezando de um para o outro para poder socorrer. Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade. O médico não sabe mais o que fazer. Tem que botar isso no Face em algum lugar, precisamos de socorro, gente. Para o pesquisador da Fiocruz, Gessen Orellana, as unidades de saúde de Manaus estão se transformando em câmaras de asfixia. Chega um certo ponto que satura de tal forma a rede que a capacidade de distribuição de oxigênio no estado do Amazonas se voltou essa manhã. Nós tivemos pacientes morrendo em sequência, em hospitais como o Hospital Universitário Getúlio Vargas, onde as enfermarias se transformaram em típicas câmaras de asfixia. A polícia teve que ser acionada para conter os ânimos de parentes de pacientes internados. Esta moça perdeu a mãe por falta de oxigenação. Cilindros de oxigênio foram transportados em viaturas da Polícia Militar. As empresas na capital do Amazonas não têm produção suficiente para atender a demanda, que é de 70 mil metros cúbicos por dia. E a produção é menos de 30 mil. O que acontece é que hoje, por conta de mudanças de protocolo e a próprio aumento do número de pacientes, o estado está precisando mais ou menos de 50 a 60 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. Com a superlotação dos hospitais, pelo menos 235 pacientes em situação mais grave vão ser transferidos pela Força Aérea Brasileira para outros 5 estados: Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília, Paraíba e Rio Grande do Norte. 30 deles vão para o Hospital da Universidade Federal do Piauí. As Forças Armadas também transportaram em caráter de urgência cilindros de oxigênio hospitalar para Manaus. A missão deve seguir até o próximo domingo, dia 17. 386 cilindros de oxigênio deverão ser transportados aqui para a capital do Amazonas por meio de aviões da Força Aérea Brasileira. Já são mais de 1.400 novos casos da doença nas últimas 24 horas, totalizando 219.544 casos e 1.564 pacientes permanecem internados. 5.879 pessoas morreram. A Justiça Federal suspendeu a realização das provas do Enem no estado do Amazonas. Os exames aconteceriam no próximo domingo. O governo do estado decretou uma série de medidas restritivas para tentar conter o avanço da pandemia. Entre elas, a proibição de circulação de pessoas entre as 7 da noite e as 6 da manhã. Nesse período, as farmácias podem funcionar apenas com o sistema delivery. Estamos baixando um decreto suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. Parece que a gripezinha está matando feito Terceira Guerra Mundial. A situação é muito complicada.
Imagina que até o tão criticado presidente Maduro da Venezuela se dispôs a ajudar na questão do oxigênio no Amazonas. O Brasil ainda discute qual vacina usar enquanto as pessoas morrem por falta de ar. Falta de ar por uma doença que existe e mata. Mais de 200 mil brasileiros já morreram de Covid-19 e ainda tem gente negando a doença e vivendo como se houvesse amanhã. Para muita gente não há. Cadê a vacina? Tem 10 milhões de doses de Coronavac estocados, enquanto a Anvisa, chefiada por um general, ainda vai decidir se pode ou não ser usada. O brasileiro está morrendo, os governantes estão sendo questionados e tem quem acha que se trata de política. É só fechar os olhos e pensar. Imagina o desespero de entrar numa sala onde as pessoas estão morrendo asfixiadas. Uma ala inteira de internados morrendo sem ar. Poderia ser seu pai, sua mãe, seu filho e até você mesmo, porque nós não estamos livres desse perigo. E você acha que Manaus está muito longe de você? Saiba que os nossos irmãos doentes de lá já estão sendo trazidos para cá, para os hospitais que te atendem. Sim, porque agora nos resta ajudar. Eu vou falar com a Kátia Gomes agora para saber exatamente isso. Se o Distrito Federal já recebeu pacientes do Amazonas para tratamento aqui, sei que já. Quero saber em torno de quantos, hein, Kátia, para a gente começar esse assunto. Boa tarde, Ana. Oi, Neila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, realmente é uma situação muito triste e lamentável. Nós conseguimos confirmar que pelo menos 6 pacientes já chegaram aqui no Distrito Federal. 5 estão internados em hospitais da rede Santa Lúcia e 1 no HFA. Outros 2 pacientes estão aguardando para serem transferidos para os hospitais de Santa Lúcia. Além disso, o Hospital Universitário de Brasília, HUB, vai receber mais 20 pacientes com Covid-19 vindos de Manaus. Como nós mostramos na reportagem, ontem o governador do estado, Wilson Lima, informou que 235 pacientes serão transferidos para hospitais aqui de Brasília, Goiás, Piauí, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. Na quarta-feira, um avião da FAB levou cilindros de oxigênio a Manaus. Ao todo, 386 cilindros devem ser transportados por aviões até o próximo domingo. Por conta desse colapso, vários famosos se mobilizaram nas redes sociais e também estão fazendo a doação de cilindros. Inclusive, a empresa que fabrica cilindros disse que está realizando uma operação de crise para suprir essa grande demanda de oxigênio, que já aumentou, Neila, 5 vezes nos últimos 15 dias. Realmente a situação caótica. Pois é, a gente reclamou, a gente viu quando faltou máscara, quando faltou álcool, ainda dá para levar. Agora, sem oxigênio não dá. E o pior é que agora não tem mais nem a produção, demora para produzir. Eu quero dizer o seguinte, quer dizer então que o Brasil está recebendo ajuda da Venezuela, é isso? Exatamente, Neila. Ontem o governo da Venezuela disse que vai disponibilizar oxigênios para os hospitais do estado do Amazonas. Quem fez esse anúncio, essa informação foi publicada pelo ministro das Relações Exteriores nas redes sociais. O governador Wilson Lima, ele agradeceu esse oxigênio da Venezuela e em resposta o ministro postou o seguinte, que é sempre uma honra poder dar uma mão ao povo do Brasil, principalmente em momentos tão complexos, Neila. Nesse momento, realmente, toda ajuda é muito bem-vinda. De países que a gente criticou e muito. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Existe risco de faltar oxigênio para os pacientes aqui de Brasília, por exemplo? Olha, segundo a Secretaria de Saúde aqui do DF, houve um aumento de consumo em 2020 comparado com 2019, mas que o DF está abastecido e descartou a chance realmente desse desabastecimento. E um outro detalhe, Neila, segundo a Secretaria de Saúde, é que os hospitais da rede pública aqui do DF não vão receber, por enquanto, esses pacientes de Manaus. Eles estão sendo internados no HUB, que é um hospital federal, e também em hospitais particulares e o HFA. Então, por enquanto, eles não vão ser transferidos para hospitais públicos aqui do DF. E tem algum hospital da gente aqui já em situação crítica por causa de pacientes de Covid? Tem sim, Neila. É o Hospital Regional do Gama. Ele já está superlotado. Inclusive, alguns pacientes que estão internados lá serão transferidos para o HRAM e também para o Hospital Regional de Santa Maria. De Samambaia. São 6 pacientes internados na UCI e 5 no box de emergência. Todos estão com Covid-19. O hospital ele está quase decretando aquela bandeira vermelha, que é quando o hospital diz que o estado dele já está ali
caótico, que ele já não consegue mais receber nenhum paciente. Segundo a Secretaria de Saúde, essa bandeira vermelha ainda não foi acionada, mas pelo que a gente percebe, o estado lá é crítico sim, já que vários pacientes já estão sendo transferidos para outras unidades. Neila. Obrigada, Kátia. Lembre de todas essas informações agora no seu fim de semana. Isso tudo é reflexo do fim do ano, do Réveillon, do Natal. Você imagina o verão que está rolando a todo, né? Vamos então aos números da Covid-19. Ontem a Secretaria de Saúde confirmou mais 11 mortes pela doença, ou seja, desde o começo da pandemia, 4.399 pessoas morreram por causa do novo coronavírus só aqui no Distrito Federal.